Você já imaginou como ficaria a tua cabeça e as suas emoções se você estivesse pertinho de pessoas que sofrem em eventos desastrosos, como a pandemia, como as enchentes no Rio Grande do Sul, ou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou se você estivesse no meio dos bombardeios na faixa de Gaza? Como que você iria lidar com tudo isso enxergando a dor da perda das pessoas, conversando face a face com elas? Já imaginou presenciar eventos como esse? E se isso fizesse parte do seu trabalho diário, como você se sentiria? Para a gente entender como isso funciona, eu quero trazer para você um jornalista que passa por regiões e eventos assim, com desastres extremos, eventos traumáticos e desastrosos, estando em contato com pessoas que chegam em situações mais dramáticas possível e momentos de miséria nas suas vidas. Elas perdem entes queridos, perdem suas casas, perdem a sua esperança de um futuro melhor graças àquele desastre. So you've gone from there to, as we know, reporting from Kyiv as the Russians. Last time I was there, I saw you. Yeah, Yes. exactly. We met at the airport. Yeah, that's right. And plaudits, of course, for your bravery, for staying there with your team. Whole team behind because that. You don't do it alone, of course. No way. Absolutely not. But the fact that you were there actually led to the king having a conversation with you where he identified you from that position, didn't he? What did he absolutely. say? It was a reception at the BBC. Clive Marie é um jornalista locutor conhecido em canais noticiários famosos como a BBC. Ele é um dos correspondentes estrangeiros mais experientes da emissora e fez reportagens em zonas de guerra em todo o mundo, incluindo Afeganistão, Kosovo, Iraque e Ucrânia recentemente. Para você ter uma noção de quão bom comunicador ele é, ele vai apresentar a cobertura da noite eleitoral da BBC no Reino Unido em 2024, junto com a Laura Kuenssberg, outra apresentadora de nome forte na televisão. Ele vai ser tipo o William Bonner nas eleições brasileiras, só que sem ter que lidar com as baixarias nos debates. Eu quero trazer para você aqui 9 coisas curiosíssimas sobre esse cara e sobre o que ele passou durante sua vida profissional, e também sobre o que ele encara diante desses eventos e o que ele relatou no Desert Island Discs, um programa de rádio transmitido pela BBC Radio no Reino Unido. Curiosidade número 1. A reportagem de guerra de Clive num telhado de Kyiv acabou repercutindo em uma manifestação até da família real no Reino Unido durante a guerra da Ucrânia e a Rússia. Ele fazia uma reportagem de Kyiv, da Ucrânia, em fevereiro de 2022, quando alguns telespectadores não faziam ideia que ele tinha uma carreira estabelecida como correspondente estrangeiro, com anos de experiência em reportagens em zonas de conflito. Em 2021, ele estava apresentando um programa de entretenimento e escalaram ele para cobrir a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, o que deixou muita gente espantada. No início da guerra, ele e a sua colega faziam transmissões regulares do topo de um hotel da capital de Kyiv. Clive diz que seus relatos chamaram até a atenção do então príncipe Charles, que disse: "Ah, então você é o homem que caiu do telhado." Sua resposta ao atual rei Charles foi: "Bom, em zonas de guerra, você tende a encontrar o melhor e o pior da humanidade. As pessoas são horríveis, as pessoas são violentas, mas, nesses momentos, algumas pessoas não veem outra escolha além de serem gentis, generosas e amorosas. Você vê uma mistura que torna tão fascinante contar a história das pessoas envolvidas em conflitos que é impossível não se conectar com cada história e não se emocionar." But the fact that you were there actually led to the king having a conversation with you where he identified you from that position, didn't he? What did he absolutely. say? It was a reception at the BBC celebrating the World Service, and he was there with Queen Camilla. She wasn't queen at that moment, and he said, "You're the man off the roof." You're the man off the roof. Is that what he said? Yeah, he said, "You're the man off the roof." It must be cold up there. It must be pretty cold up there. I said, "Yeah, I had my long johns on. The whole time I had my long johns on." I mean, he's a lovely, lovely guy. I mean, for my pet, lovely guy, the king, lovely king. Yeah. What a lovely guy. I know, what a lovely guy the king is. But, very personable and charming. And certainly for my parents' generation, there was a reverence for the royal family. And my dad
told me that he was, he cried when he heard that the Queen had died. And my mum said that, the brightest jewel in the crown jewels has been dimmed. There's a reverence there, and it was sad for them to sort of see the royal family go through that pain. Curiosidade número 2. Ele descobriu seu herói de infância assistindo ao noticiário de televisão com o seu pai e a sua mãe. O pai de Clive gostava de assistir um noticiário da ITV e Clive se sentava com ele para fazer companhia, assim como muitas crianças fazem, só para imitar o que o pai ou a mãe estão fazendo. Quem de nós nunca fez isso na vida, né? E o pequeno Clive logo se tornou fã dos apresentadores do programa, mas foi um outro apresentador que realmente chamou sua atenção e o inspirou a se tornar um jornalista. Ele disse: nenhuma dessas pessoas era da minha cor. E então, um dia, meu pai liga a TV e tem um cara chamado Trevor McDonald. E ele está por todo lado e se divertindo. E eu digo, olha, é possível me tornar um apresentador. Isso é triste por um lado, de saber que na sua infância, no seu inconsciente, ele via isso tão distante só por causa da cor da sua pele, e que não deveria ser nenhuma barreira para pessoas alcançarem seus objetivos. Mas ao mesmo tempo, isso inspirou Clive. Ele disse: ver Trevor McDonald foi um acontecimento para todos, não apenas na minha casa, mas para muitas famílias em todo o país, porque havia um negro em posição de autoridade falando sobre coisas sérias. E esse foi o seu herói de infância, que inspirou Clive a ser um apresentador que veio a ter muito sucesso. E para nossa surpresa, Clive veio a conhecer Trevor e criar um relacionamento de amizade e profissionalismo ao longo dos anos. Ele contou sobre como brincava com Trevor. Ele disse: Trevor tá cansado de ouvir de mim que ele é meu herói. Ele fica tipo: ah, tá bem, já que você acha que eu sou o seu herói, isso é bom, tudo bem. Agora bola pra frente, vamos lá tomar uma bebida. Mudando de assunto para levantar a modéstia e mudar o foco da conversa. É bonito de ver essa relação e como ela se construiu, desde a infância, de longe, até a vida profissional, presencialmente, e o sonho de criança realizado por um herói que se construiu na televisão. Curiosidade número 3. Seus pais lhe deram um exemplo de adultos muito batalhadores. A mãe dele fez roupas para uma lenda da moda dos anos 60. Embora ela fosse uma professora primária da Jamaica, a mãe de Clive não tinha as qualificações adequadas para lecionar no Reino Unido. Então ela se tornou uma costureira. Clive disse: ela era tão boa que os patrões permitiram que ela trabalhasse em casa, o que significa que ela poderia cuidar de mim e dos meus outros irmãos enquanto trabalhava. Então eu me lembro do caminhão chegando de manhã com todas as peças das roupas e ela fazia camisas para Marks Spencer, uma loja renomada por todo o Reino Unido. Ela fez mini saias para Mary Quant e trabalhou para uma empresa que fabricava as capas de chuva para Harold Wilson. Lynn, como se chamava sua mãe, manteve as ambições de professora e veio a completar sua formação aos 64 anos, depois de todos os seus filhos terem saído de casa. Clive disse que ela precisava provar a si mesma que poderia ter feito isso na vida. E isso é uma doideira, né? Alguém que tinha algo pendente para provar para si mesma e para mais ninguém. Ela foi lá e fez. Curiosidade número 4. A sala da frente da casa dos seus pais trouxe o pôr do sol do Caribe para Bolton, o que dava a Clive uma sensação poderosa de pertencimento. Clive nasceu em Funworth, perto de Bolton, e se lembra da sala da frente da casa dos seus pais, que era enfeitada de souvenirs, porta-copos, com um mapa da Jamaica e lembranças daquela outra vida que seus pais tiveram em outro país, antes da imigração. Ele descreve a sala da frente como um local de refúgio. Ser imigrante nesse país e ser negro, às vezes pode ser problemático. E assim, a sala da frente, com diferentes garrafas de rum e fotos do pôr do sol caribenho, era um refúgio seguro para um local de paz para minha mente. Curiosidade número 5. Clive expressa sua paixão pela ópera e como isso o acalma. Eu amo a loucura disso, o drama. Eu vou a um festival de ópera em Verona todos os anos. É simplesmente maravilhoso. Eu tenho um círculo de amigos que frequenta comigo e agora é um ritual anual. Curiosidade número 6. Sua primeira representação como correspondente deixou uma impressão duradoura. O primeiro trabalho de Clive como jornalista na BBC o levou ao Japão,
onde visitou uma colônia de pessoas leprosas para contar as histórias dos moradores. Isso criou uma enorme repercussão em mim e no meu trabalho. Isso aconteceu em 1996, e a ideia de que ainda existem colônias de leprosos em qualquer parte do mundo era simplesmente surpreendente. Algumas pessoas estavam lá desde a Segunda Guerra Mundial e cresceram lá. Eu realmente queria entender a mentalidade de uma sociedade que estava tão disposta a ser discriminada dessa forma, semelhante ao que os meus pais passaram vindo à Grã-Bretanha. Eu nunca fui tratado de maneira tão terrível quanto essas pessoas nas colônias dos leprosos, mas eu entendi até um certo ponto o que era ser evitado pela sociedade e sentir-se totalmente desvalorizado. Curiosidade número 7. A eleição histórica em 2008 nos Estados Unidos da América teve um impacto pessoal em Clive. Clive cobriu a histórica vitória eleitoral de Barack Obama nos Estados Unidos para a BBC. Ele estava transmitindo ao vivo da Morehouse College, uma renomada faculdade de artes liberais para negros em Atlanta, onde foi dado início de muitos americanos famosos, incluindo Martin Luther King e o diretor de cinema Spike Lee. E naquela noite, Clive foi cercado por ativistas dos direitos civis que marcharam com Martin Luther King. Consegue imaginar isso? Quando a vitória de Obama foi anunciada, David Dimbleby, apresentando-se no Reino Unido, pediu a Clive que descrevesse a cena, de tão emocionante que foi aquele momento, tanto para os colegas de trabalho quanto para os telespectadores. Clive relatou: David, tá todo mundo chorando, a sala inteira tá em lágrimas, e o Obama está basicamente apoiado nos ombros dos manifestantes pelos direitos civis que estão aqui hoje. E então, por alguma razão, no final ele decide dizer ao colega em rede nacional: e eu tenho que dizer, David, para mim, sendo um homem negro, estar aqui nesse momento da história é um momento em tanto. Claro, Clive estava preocupado porque suas emoções haviam dominado o momento. Ele pensou: uou, consegui fazer com que um dos eventos mais importantes da história americana fizesse parte de um momento meu e que todo mundo pôde presenciar. E ele assistiu ao correspondente da ABC News em uma das telas de televisão que havia por perto. E ele comentou que estava sendo transmitido ao vivo para 25 a 30 milhões de pessoas e lágrimas escorriam pelo rosto do seu colega. Apesar das emoções, ele não se arrependeu de ter demonstrado o que estava sentindo naquele momento. And there's a moment in the book where you say you put yourself into a story, which was when Barack Obama won his first presidential election, and that your initial reaction was, oh God, I'm an idiot, I'll put myself in the story's not about me. Yeah. Can you tell me why you ultimately decided it was the right thing to do, but kind of what happened in that moment that made you do it and made you have that reaction against it? Yeah, I mean, in the moment, it was just so emotional. I was surrounded by people who had to handle through their lives the prejudice and racism that was endemic in America, and to a degree still is. Who marched with placards, who'd been hosed down by police forces in the South with water cannon, who'd been set upon by police dogs while marching for freedom and for access to what everybody else had in America, which is the American dream. And these people were in tears that one of their own was now the head of state. I didn't actually think about it ahead of time, thinking, right, I'm going to say this. It just sort of came out. And David Dimbleby came to me. It was for the election special program on the night on BBC News, and he came to me and he said, just sum up the atmosphere, and I did. And then at the end I said, and I listened back to it as part of the research for the book, and it was calm. I wasn't sort of, it's just, David, it's just amazing to be here. It's just, it was calm and respectful, and just said, as a black man, it's a privilege to be here at this time in history. And it was after that straight afterwards, I thought, oh God, I have crossed the line. I've put myself into this story. It isn't about me. It's about all these people. It's about Barack Obama. It's about America. It's not about me. And then, as I write in the book, I saw the correspondent for ABC News. He's broadcasting to 25 million people. He's live and he is bawling. And it was after I saw him that I thought, nah, I haven't crossed any line. No way
have I crossed any line. I've just reflected the power of this moment, and that was, you know, and I'm really proud I did that, actually. Curiosidade número 8. Clive diz que as pessoas são sempre mais importantes que as histórias que elas contam. Ao relatar as crises em que as pessoas precisam urgentemente de ajuda, Clive reflete: eu faço o que qualquer ser humano faria. Eu me lembro de cobrir a fuga dos muçulmanos em Rohingya que estavam sendo queimados nas suas casas pelos budistas em Myanmar. Havia uma menina que perambulava pelo campo dos refugiados com um bebê nos ombros. Nossa, ela devia ter, sei lá, não mais do que 7 ou 8 anos, e eu pensei, a gente precisa fazer algo sobre isso. And when you've been a war correspondent, particularly when you were an embedded correspondent in Iraq, what considerations had to go into taking up that position? Whether or not you're going to die. I mean, you know, pretty fundamental. I mean, I remember the phone call. I write about this in the book. I got a phone call. I was at the MTV Music Awards in Singapore, MTV Asia Music Awards. So you couldn't be further away from the reality of war than that. And Missy Elliott was on stage. And I get a phone call from Malcolm Downing, the foreign editor, and he says, Clive, don't know if you'll want to do this, but we've got a position for someone to be embedded with one of the British contingent heading out to Iraq. Could be dangerous. You may not want to do it, but give it a thought. Put down the phone. And I'm thinking, how close am I going to get to the front line in this? What does this mean? How big is this war going to be? I mean, this is like 3-4 months before the invasion. What actually is going to happen? So you think about all that, obviously. And you're wondering, well, actually, a big part of this is actually getting a story. You may be with the unit that is actually just digging trenches in the desert for a while, and then you go back to London. You do actually want to see some action. You do want to be part of this military effort in a meaningful way. E isso nos leva à 9ª curiosidade citada por Clive. O seu livro preferido é inspirado em seu amor pela arte. É o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Clive diz que a arte restaura a fé na humanidade. Ele visita galerias de arte e ouve música depois de uma difícil viagem de trabalho, porque isso mostra o outro lado do que significa ser um ser humano. Ele diz: uma pessoa pode ser fria e calculista quando dispara uma arma, mas quando chega à grande arte, à literatura, à música, face a face com a realidade, com a dor, com as mais íntimas partes do que significa ser um ser humano, é que entendemos uns aos outros. Então, desligamos as câmeras e conversamos com essas pessoas e sabemos mais sobre suas histórias e suas vidas. Eu amo arte e literatura. As pessoas não entendem o quanto de história das pessoas está nelas. A criatividade, a emoção, o amor, tudo está fluindo nas obras de arte, ou numa frase bem elaborada em uma música e até num instrumento musical, sem voz nenhuma, com um tom que chega ao nosso coração e faz tudo estremecer. Tudo é fruto da história das pessoas. I always try to see the good in people and not the worst of someone. I will always appeal to someone's better angels, as Lincoln said. I will always try to see the glass being half full rather than half empty. That is very much the attitude of my mum. That sounds a bit familiar, but not very Italian. I don't want to be late, but I need to find out where it's coming from. My word, that's so beautiful. Hi, Clive. Hello, I'm Nick McVicker. Nick, it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Beautiful sound filling the whole area. Spectacular, isn't it? It's wonderful. With that view. Could be the Highlands. It could be. Nick McVicker. Not very Italian. Not really, no. You're not dressed like an Italian. I'm not sure what an Italian dress no, is it's like, not but local they don't dress dress like that usually. Well, listen, in Barga, it could be called local dress because there's plenty of people who walk around like me. It's an amazing place and full of Scots people. I know. Somebody contacted me who knew I'd moved to Italy and said, I'm getting married in Italy. Do you know Barga? And I said, no, I don't. And it turns out I came for his wedding. I played here. Yeah. Turns out there's a whole Scottish community.
and I've kind of turned into the town piper here. And then there's parties like, you know, Burnside, St Andrews. So... Hogmanay? Hogmanay! Oh, I'm sure that's Absolutely. big. That's Yeah, big. So the Italians like the sound. They do. And with views like this, the sound must really carry. I see you've got one ready already. Listen, do you want to try and play some bagpipe yourself? Oh, come on. It can't be that hard. Well, the thing is, no one else knows it's just me and you. And we're on a hill, and they're all out there. Yeah. So I can get away with it. I think so. Give it a quick go. It's just me and you, just me. All right, okay, so. So what I did, right? Keep it under... Yeah, I know it. I mean, you know, where do I begin with this thing? Put this thing under your left arm. Left, right? gotta be left and arm. then make this long pipe here, that rests on your shoulder. Okay, and right. this is your blowpipe. That's what I blow into. That's where you blow into. It's like There's trying to play an octopus, man. I know. I'll hold it for you. Let me pump it up with that. Okay. Very good. Okay, see it's getting tense now. Now you can put it under your arm. Very good. Okay, squeeze it harder. Doing fine. Perfect, that's the idea. We have liftoff. Yes, we do. We have liftoff, right. Okay. And now keep squeezing and cover all the holes. There's a tiny one behind. Ooh, that sounds amazing. Well done. I don't know that tune. It sounds familiar. Listen, That's more than most people get out of it. I actually used to play the trumpet at school, and did? I played the recorder. That's why you've got good lungs then. But I have so much more respect for you guys now playing this thing. I think you should play us another tune. I mean, you know, I did take Barga by storm. Oh, yes. Well, then you have to march off to a proper military tune. I think I'm going to have to. OK, I'm going to play Hidden Laddie for you. And I think this is how it should be done. Yeah. Cheers, Nick. It's been a pleasure, Clyde. With this send-off, I feel like I'm off on a quest. Apesar dos momentos extremos e de alta delicadeza ao lidar com pessoas em suas situações mais vulneráveis, Clive consegue ver o lado bom nas pessoas. É legal porque ele consegue ver a qualidade das suas histórias, transformando uma visão de mundo em algo harmonioso, bonito, digno de ser valorizado. Essas pessoas têm algo a apresentar, mesmo nas suas situações mais miseráveis e de mais vulnerabilidade. Eu, particularmente, busco isso para minha vida. Mas isso o quê? Trabalhar com algo que não me dê apenas dinheiro, mas me dê um alimento para minha alma, que me conecte com pessoas e com suas histórias, suas batalhas. Não que isso seja uma regra, mas e você? Você se sente conectado através da tua vida, através da tua profissão? Você se sente vivo, fazendo parte de um ciclo harmonioso, com uma sensação de estar no lugar onde você deveria de fato estar? Quero saber de você, fale aqui comigo, comenta aqui sobre a tua profissão, sobre como você leva essa perspectiva, sobre as histórias das pessoas, sobre como você se conecta com elas. Me fala o que você faz e como você se conecta com a vida. Um forte abraço e obrigado pela companhia.